Hoje eu quero falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Como que a gente pode aproveitar da melhor maneira possível esse crash que pode acontecer agora no final desse ano ou em 2026? Bom, toda a história dos mercados nos últimos séculos foram histórias de excesso. Toda a expansão carregou em si também junto o início da próxima retração. Mas se a gente for pensar, toda a crise também carrega o nascimento de uma nova prosperidade para os mercados. Os ciclos econômicos sempre existiram, desde os tempos do padrão ouro até hoje. Mas em cada geração os ciclos são diferentes, os ciclos têm algumas nuances específicas e toda vez a população acha que dessa vez vai ser diferente. Que a tecnologia, os bancos centrais ou a inteligência artificial agora, nessa vez, tornaram possível uma economia sem dor e conseguindo frear as recessões que poderiam ter. Para mim, definitivamente, isso é uma ilusão. A gente achar que o mundo vai ser totalmente diferente justamente na nossa vez, sabendo que as pessoas agem da mesma maneira desde os últimos séculos, se alavancam da mesma maneira, são gananciosas da mesma maneira. E o crédito, hoje, tem limite. Ele é abundante, mas ele não é eterno. As pessoas passam a confundir o preço dos ativos com valor real e riqueza real. E é nesse momento que, para mim, o sistema começa a mostrar que ele é frágil. E o que eu percebo é que as maiores crises não nascem de escassez, mas sim do excesso. Para mim, principalmente por excesso de confiança ou excesso de dívida. E quando o ciclo de crédito atinge o limite, ou seja, quando o dinheiro perde a sua ancoragem e os preços dos ativos se desconectam da realidade, para mim é uma questão matemática, é só questão de tempo para que as coisas voltem ao normal e se equilibrem novamente. Hoje, na minha visão, a gente vive o final desses ciclos. Um ciclo que começou lá atrás e em 2008 começou o nascimento da era do dinheiro grátis. Desde então, o mundo viveu 15 anos de liquidez infinita, juros zero na maioria dos países por um bom tempo e a inflação artificial do preço dos ativos. A gente está vivendo o maior experimento de injeção monetária da história humana e a gente está prestes a pagar o preço disso tudo. Mas antes de falar sobre o que está prestes a acontecer, é importante entender o que sempre acontece. Porque os padrões, eles repetem. E sempre que um ciclo se encerra, a história registra a mesma situação, uma transferência de riqueza absurda. E em 1929, se a gente for pensar, o mundo vivia um otimismo semelhante ao de hoje. Os Estados Unidos tinham vencido a Primeira Guerra, o crédito estava barato, o mercado acionário parecia uma escada infinita para o céu. As famílias inteiras pediam empréstimos para comprar novas ações porque não parava de subir. Os Estados Unidos estavam numa euforia tecnológica na época e essa euforia criava uma sensação de futuro sem um limite de crescimento. Mas por trás de tudo isso, o sistema estava inteiro alavancado e trincado. E em alguns meses o mercado apagou quase 90% do seu valor. A maioria dos investidores perderam muito valor naquela época, mas uma minoria conseguiu aproveitar para multiplicar suas fortunas comprando ativos de valor real a preços praticamente de liquidação. Para mim, essa foi a primeira grande transferência de riqueza do século XX. Décadas depois, a gente pode ver a mesma situação acontecendo. Nos anos 2000, a internet criava uma nova promessa de prosperidade sem fim. As empresas, para você ter uma ideia, eram precificadas baseadas em quantos cliques o seu site girava. E só existia promessas futuras de lucro. E novamente, o mesmo erro, alavancagem, liquidez, euforia do mercado, principalmente do varejo. E quando a bolha das .com estourou em 2000, o Nasdaq perdeu quase 80% do seu valor. Foram milhares de investidores que desapareceram do mercado financeiro, mas quem entendeu o movimento pôde comprar empresas que hoje dominam o mundo, como Amazon, Apple, Google, a preços praticamente de graça. E em 2008 a gente segue a mesma tomada. O sistema financeiro americano fez os seus malabarismos de alavancagem
mas como todas as outras vezes, as pessoas não se aguentavam de ganância. E quando a conta chegou, você já sabe o que virou. Novamente os bancos centrais precisaram calçar as cagadas dos bancos e todo esse custo foi o nascimento do ciclo atual que a gente está. Ele já nasceu todo errado. E tem um especialista que eu gosto muito nos Estados Unidos, ele se chama Conks, e ele chama esse sistema atual que a gente está vivendo de Frankenstein. Porque como ele nasceu errado, e ele foi se complicando ainda mais ao longo dos tempos, o sistema acabou remendando algumas situações para que ele conseguisse sobreviver. E o mercado em si, ele se acostumou a essa anestesia monetária. Ou seja, sempre vai ter um pai para salvar as cagadas que o mercado faz. E desde 2009, os ativos subiram muito. Tudo se valorizou absurdamente. De imóveis, ações, até criptomoedas. E uma das coisas que eu mais vejo são pessoas chegando agora no mercado financeiro, querendo entrar agora e correr riscos. Eu até acho que esse sistema, todo errado e consertado do jeito que é, pode até dar boas altas antes de cair. Uma euforia final sempre é vista como o respiro final antes do crash. Mas agora, a hora é de focar em proteção com os riscos tomados. E para mim, o próximo ponto dessa curva é esse colapso que vai acontecer ou esse ano em 2025 ou ano que vem em 2026. Mas a diferença é que dessa vez o sistema está mais globalizado, mais endividado e principalmente mais interligado do que nunca. Isso significa que a próxima transferência de riqueza, na minha visão, vai ser a maior e mais definitiva de todas. O mercado está vivendo hoje o mesmo tipo de cegueira que precedeu 29, 2000 e 2007. A gente está vendo novamente manobras de alavancagem do sistema, principalmente em inteligência artificial. Nos últimos anos, a gente viveu uma sequência de eventos que praticamente redefiniu completamente o sistema financeiro global. A pandemia, os pacotes de estímulo, o juro zero de diversos países, a impressão monetária em escala planetária criaram um ambiente de liquidez tão extremo que o mundo inteiro esqueceu o que é risco. Os Estados Unidos imprimiram trilhões de dólares e jogaram diretamente na economia, criando a maior expansão de crédito que a gente já viu. Para você ter noção, em poucos meses a base monetária global aumentou mais do que todas as crises anteriores juntas. O resultado foi previsível. Os preços dos ativos eles não tinham outra solução, eles dispararam. O Nasdaq saiu de 1.000 pontos em 2009 para quase 26 mil pontos nos dias de hoje, uma multiplicação de 26 vezes. O preço dos imóveis explodiu, mas o que parece prosperidade é, na verdade, inflação dos ativos. O sistema clássico, na minha visão, de uma bolha de crédito. Quando a oferta de dinheiro cresce muito mais rápido que a produtividade real, o sistema entra num estado artificial. E o que vem depois da euforia, inevitavelmente, é uma ressaca. O Federal Reserve, o Banco Central Europeu, o Banco do Japão, eles criaram uma década inteira de estímulos que distorceram o conceito do preço justo de ativos. Empresas zumbis sobreviveram anos somente porque tinham acesso a esses créditos baratos. Os governos gastaram sem limite porque a dívida parecia não ter custo. O que nós estamos vendo agora é a inversão desse processo. Depois de 15 anos de juros zero, os juros depois de 2022 nos Estados Unidos começaram a subir lentamente. E hoje a gente está na beira do abismo, com uma alta de apenas 3,5% nos juros longos. E para mim, eles só começaram a subir. O Fed está tentando corrigir um erro que ele mesmo criou, mas para mim agora já era. As empresas estão altamente alavancadas, os governos estão endividados até o pescoço e o mercado financeiro, ele anda a 200 km por hora sem freio nem freio de mão. A verdade é que o mundo inteiro está precificado em um cenário que já não existe, como fez em diversas outras vezes da história. E o custo de rolar a dívida está subindo cada vez mais. Agora a gente só está precisando entender quando que vai acontecer. Quanto tempo mais o sistema vai aguentar injetar dinheiro sem fim. Quanto tempo mais dura todo esse processo. E quanto mais dura, mais as pessoas acreditam que nunca vai estourar a bolha. Quando os preços sobem, o medo de ficar de fora é maior do que o medo de perder. E na ponta contrária, quando o mercado cai, o medo de perder tudo é maior do que o medo de ficar de fora. E essa inversão emocional é um dos principais problemas de todos os investidores.
Mas o mercado sempre foi igual. Ele recompensa a paciência e não a emoção instantânea. Durante a bolha das .com, ninguém queria liquidez. O dinheiro parecia que queimava na mão das pessoas. Já o Warren Buffett era chamado de dinossauro dos investimentos, que ele não conseguia acompanhar a evolução do mundo real. Mas o mercado, ele educa de um jeito um pouco cruel. O que separa quem perde de quem multiplica é a capacidade de enxergar o perigo antes dessa reversão. Porque quando vai acontecer, ninguém sabe. Então você precisa estar preparado para quando esse crash vier. E o que os grandes estão fazendo agora é completamente diferente do que está sendo dito em público. E quando você analisa as posições de fundos soberanos, family offices americanos e grandes gestores como o Warren Buffett, Ray Dalio, Michael Burry, Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller, fica claro que eles todos estão apostando num outro cenário. Eles estão vendendo risco e comprando tempo, saindo desses ativos inflados e acumulando caixa, reduzindo a alavancagem e principalmente aumentando a exposição à liquidez real, que são em dólares, ouro, T-bills e principalmente estruturas de proteção. O Buffett, por exemplo, está com 380 bilhões de dólares parado em caixa. Ele já passou por pelo menos 4 crises parecidas com essa e todas ele estava preparado e voltou comprando tudo que é empresa boa a um preço de sucata. O Michael Burry, que é famoso por antecipar o colapso do subprime em 2008, deu supostamente um all-in numa aposta contra o mercado, exatamente como ele fez em 2006. Mas naquela época ele precisou segurar o rojão até 2008, quando o mercado virou. Dessa vez, eu acho que a gente não tem 2 anos de respiração. Outro exemplo é o Ray Dalio. Ele tem uma visão histórica de ciclos e ele fala muito sobre o fim de uma era de dinheiro barato e uma transição para um regime de desalavancagem um pouco dolorosa. O Stanley Druckenmiller, um dos maiores traders da história, já disse que na visão dele os próximos 10 anos vão ser muito diferentes dos que os 10 anteriores que a gente viveu. Eles pressentem o que está vindo porque já viram isso acontecer antes. Os grandes, como eles, estão se reposicionando seus portfólios com base num princípio simples: preservar o poder de compra antes de multiplicar. Isso significa reduzir a exposição a esses ativos altamente precificados, buscar simetrias de mercado, oportunidades onde o risco é limitado e com um potencial de retorno enorme. Estruturas com opções e proteção cambial começam a ser prioridade dentro desses fundos. Essa preparação vai acontecendo aos poucos, porque esses fundos são tão grandes que às vezes levam anos para conseguir vender tudo o que eles querem e montar essas posições. E o que quebra primeiro para gerar uma crise? Qual é o gatilho? Na minha visão, aonde a gente está, o elo fraco é o crédito. E é exatamente ali que o sistema vai começar a trincar. O sistema de Ripple já movimenta cerca de 2 a 3 trilhões por dia e o mundo simplesmente depende dessa roda continuar girando. O segundo elo é a população. Os índices de inadimplência em cartões de crédito, empréstimos de automóveis e pessoais já estão mais altos desde 2011. As famílias, com os dados que estão sendo mostrados, estão exauridas, com o poder de compra corroído e alguns estudos mostram que a vida voltou a níveis parecidos da década de 80 com o poder de compra. São 2 áreas principais que a gente precisa prestar atenção para ver o estresse do mercado. Para mim, a sequência provável que vai acontecer é: primeiro, a gente vai ter uma quebra desses créditos privados. Isso vai gerar uma contração maior ainda no consumo das famílias. Isso pode gerar uma corrida para os 401k, que é a aposentadoria dos americanos, que eu falo bastante aqui no canal, que ela está muito ligada com a S&P 500. Aí a gente vai entrar em um estresse possível no mercado de treasuries, que vão ficar muito mais voláteis, e algumas dessas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. E depois disso, eu acho que vai começar uma corrida por liquidez global e que, para mim, vai ser direcionada para o dólar. Nada vai ser tão valioso quanto o dólar nesse momento. Depois vai começar a deflação dos ativos. E nesse momento, o que ninguém está prestando atenção são os derivativos de crédito e as dívidas dos fundos privados. E na minha visão, isso pode ser o novo subprime, porque eles têm baixa transparência, pouca liquidez e eles alavancam demais esses créditos. O sistema está num estado em que qualquer movimento errado, seja geopolítico, um erro de comunicação do Fed, uma crise de confiança
em algum grande banco, qualquer coisa pode acionar essas complicações. E para mim, quando começar, vai ser rápido demais. Não vai dar tempo da gente pensar em se posicionar. A gente precisa se posicionar antes dessa tempestade. E como que a gente faz isso? Bom, meu movimento que eu estou fazendo aos poucos é construir reservas, reduzir a exposição a um risco maior, cortar um pouco de alavancagem e principalmente fazer proteções. Eu não estou desesperado para sair do mercado, mas estou fazendo isso aos poucos. A minha proteção ao risco existe porque ela está protegida por essas minhas posições assimétricas que eu tenho em opções. A ideia não é adivinhar o dia do crash, é estar pronto para o dia que ele vier. Quem tem proteção, especificamente, não precisa acertar o timing. O problema é que 95% dos investidores entram na crise sem um plano específico. E depois que começa, já era, não dá mais para se posicionar. Tudo é muito caro. Não dá para pedir para a seguradora do teu carro fazer o seguro no momento que começou um incêndio nele. E assim como eu falei, em outras crises, não é quem faz a melhor jogada, é quem pressente o perigo antes que ele aconteça. Então, é preciso fazer antes de tudo acontecer. Caso você tenha interesse em estruturar a proteção da tua carteira, eu vou deixar um link na descrição para você preencher um formulário e falar diretamente comigo. Bom, mas voltando, minha tese é que quem entender isso e se proteger agora pode construir riqueza para a próxima década inteira, porque a gente consegue estruturar tanto a queda quanto a alta. E depois de toda a destruição de valor, traz tudo consigo uma oportunidade. E os ciclos econômicos, eles existem justamente para limpar o excesso e permitir esse renascimento. Para você ter noção, depois da crise de 2001, a internet virou tudo o que as pessoas imaginavam, mas não no ritmo que estavam precificando e nem as empresas que estavam sendo precificadas. Para mim, a inteligência artificial veio para ficar, mas não do jeito que estão pagando por elas. Vários ativos antigos morrem e novos surgem com força, crescendo com inovação. O mundo pós-26 não vai ser diferente. As economias vão se reestruturar, elas vão mudar de forma, o sistema financeiro global vai precisar se reinventar e ele sempre se reinventa. E com ele vai vir um novo ciclo de oportunidade. Vai surgir novas tecnologias, reindustrialização e, na minha visão, vai acontecer a descentralização monetária. O que vem depois da tempestade é um mercado mais limpo, sem tanta distorção e com preços de ativos mais justos. As empresas ineficientes, elas desaparecem nessas épocas. Os preços voltam à realidade, o capital retorna para quem sabe produzir mais. E é nesse momento que todo o dinheiro ganho na queda vai entrar para surfar alta desde o começo. Por isso, o verdadeiro investidor de ciclos, ele não é otimista ou pessimista. Ele só tem mais paciência que o normal. Ele tem paciência de esperar. A destruição é parte do processo de reconstrução. E isso não é só para o mercado financeiro. E a verdadeira riqueza não nasce da euforia, mas do caos. A história mostra que cada grande crise é seguida por uma década de oportunidade para quem sobrevive. E se o padrão se repetir, como eu falei, 2006 vai ser um ponto zero de uma nova era. E as empresas mais produtivas vão sobreviver. Então eu quero convidar você para seguir acompanhando meus vídeos. Caso você tenha interesse em se aprofundar um pouco mais, pode virar membro no meu canal. Eu estou começando a fazer alguns vídeos, acabei de criar essa área. E quem entrar agora vai ser mais beneficiado porque eu vou poder fazer vídeos que vocês mesmos pedirem. Bom, no mais é isso. Eu espero que todos tenham gostado do conteúdo e um forte abraço.